perceber a palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou que em breve iria acontecer. É filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guarda o que tens, pra tua coroa ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde teus pés têm ido e o que teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. Ó igreja, será que podes ver? O pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia por onde teus pés têm ido e os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Então não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, por onde teus pés têm ido e os teus olhos veem. Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. 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 Boa tarde, a paz do Senhor Jesus.
A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz. Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Fala lá em Salmos 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Quero ler Romanos capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcussáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Os homens estão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que os guia em santificação, o Espírito Santo que os leva e os traz em paz. Só que como está escrito, que Deus, Ele vai julgar, Deus vai condenar este mundo, o mundo que na verdade trocou o Rei da Glória, o Salvador, a verdade de Deus, pela mentira. Homens detratores de males, homens corruptíveis, que estão mudando a glória de Deus em glória humana, estão trocando a verdade de Jesus pela mentira que se ouve. É do céu que se manifesta toda a ira de Deus contra todos os homens ímpios e injustos, quando no tempo do passado, no tempo do dilúvio,
aquela geração inteira foi destruída pelo juízo de Deus. E tudo que foi feito lá, Jesus fala em Mateus 24, que quando o Filho do Homem voltar, seria semelhante àqueles dias anteriores ao dilúvio. E ele se entregou às concupiscências, eles se entregaram à imundícia da carne, eles não glorificavam a Deus, mas buscavam glórias humanas. Eles viveram para o luxo, eles viveram só para o prazer. Por isso que a Bíblia diz que tudo que foi criado para que o homem seja inexcusável diante de Deus. Porque quem tem ouvidos, Jesus fala, ouve, escuta, porque até o boi, a Bíblia fala no profeta Jeremias, que a grou e a andorinha, ela conhece o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o meu juízo, ele não conhece o juízo de Deus. Até o jumento conhece aonde é a manjedoura do seu dono, o boi conhece a voz do seu possuidor, mas Israel não me entende, o meu povo não me compreende. Paulo escrevendo esta carta, ele mostrando a imundícia do pecado, e faz com que os homens vivam desta maneira, aqueles que querem se entregar ao pecado, porque o Filho veio libertar o homem da escravidão do pecado. Jesus veio libertar o homem, para que o homem não fosse mais escravo do pecado. Por isso que Jesus, usando a vida do apóstolo João, ele escreveu uma carta dizendo, se confessardes os vossos pecados e vossas culpas, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Mas o homem que encobre a sua transgressão, ele nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Jesus manifestou graça abundantemente. Aonde havia o pecado, a graça superabundou. Foi para que o homem se libertasse do seu pecado, da sua imundícia, daquilo que faz com que ele se separe de Deus. A parede do pecado, a barreira que faz a separação do homem e Deus, Jesus ele derrubou. Por isso que todos não vão ser indesculpáveis diante de Deus, porque o homem sabe o que é bem e sabe o que é mal. Só que Paulo dizendo aqui, eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria do mundo, ele está manipulando. A sabedoria deste século, ele manipula através dos holofotes, através da tecnologia, para que o homem nunca conheça a verdade de Deus. As Escrituras Sagradas, que testifica do seu Filho, o Filho de Deus, o unigênito Filho do Pai, aquele que tem em si próprio a vida, e ele pode dar a vida àquele que clama a ele. Por isso que Jesus falou, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o diabo não quer que o homem conheça a verdade. A mídia não quer que as pessoas conheçam a verdade. O celular não deixa as pessoas conhecerem a verdade. O pecado muito menos. Por isso que a pregação do Evangelho é manifestar a verdade de Deus. As Escrituras Sagradas é as verdadeiras palavras de Deus. É o Senhor Deus dos exércitos, o Deus dos santos profetas, que manifesta com benignidade, com misericórdia, para que o homem conheça qual seja a perfeita vontade deste Deus. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo escreve uma carta dizendo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz, aqui no versículo 21, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus confundiu a sabedoria dos homens, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, porque na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Ele. Deus se manifestou com poder, com graça. Ele veio trazer a remissão dos pecados do homem, mas Ele manifestou a verdade através do seu Filho. Por isso que Ele era a luz do mundo. Enquanto Jesus estava aqui, Ele fala no Evangelho de João: a luz está convosco por pouco tempo. Esta luz, ela está por pouco tempo aqui na terra, porque a igreja do Senhor é luz no mundo. Ela é a luz que ilumina. Por isso que esta terra só tem gosto, porque ainda existe servos de Deus que estão aqui pregando a verdadeira mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus manda o homem se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, largar o mundanismo, porque o mundo não tem nada de Deus. O mundo oferece ao homem enganos, loucuras, vaidades, sabedoria e filosofia humana, mas o homem não é por meio disto que ele conhecerá a verdade de Jesus. Por isso que Jesus fala: humilhai-vos perante a mão potente do Senhor teu Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Mas como Paulo escreveu, mudaram a verdade de Deus em mentira, trocaram a verdade de Deus por mentira. Hoje as pessoas valorizam aquilo que é errado. Hoje as pessoas valorizam a mentira que é contada a elas. Mas Deus, Ele não divide a sua glória com homem algum. Ele não dá o seu louvor às imagens de escultura. Por isso que nessa carta que eu li, em Romanos capítulo 1, Paulo diz que eles mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança de homem corruptível. Olha para a igreja católica, a semelhança do homem corruptível. Eles transfiguraram o Deus da glória na semelhança de um homem pecador, de homem qualquer. Porque o Deus não é um Deus que é feito segundo a semelhança do homem, e nem a imaginação do pensamento do coração do homem. Deus é espírito. O homem nunca viu este Deus. Paulo, um dia pregando este Deus, ele chegou numa cidade que estava completamente dominada pela idolatria. Eram idólatras de todo tipo, de toda espécie. Tinha idólatras de futebol, de funk, de rock, de axé, candomblé e tantas porcaria mais. Só que Paulo viu uma descrição no altar que estava escrito ao Deus desconhecido. O Deus que o mundo não conhece é o Deus das Escrituras, porque o Deus que o mundo conhece é um Deus que tem um cabelo liso, cabelo loiro, olhos azuis, pele branca. É um Deus que o mundo adora, é o Deus que o mundo conhece, é o Deus que está pendurado numa cruz. Mas este Deus que o apóstolo Paulo diz que Ele é o Deus imortal, o Deus incorruptível, Ele não é feito segundo a semelhança de homens. Foi Ele que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, mas Ele não tem fundamentos humanos. Deus é espírito, mas transformaram a glória dele incorruptível na semelhança de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Na Índia se adora vaca. No hinduísmo se adora todo tipo de imagens. Milhões e milhões de deuses, de santos. A igreja católica tem mais de milhões de deuses, de santos. Mas o único Deus verdadeiro, o mundo não conhece. Pelo contrário, trocaram Ele, trocaram a verdade dele pela mentira. Por isso que as pessoas sofrem, por isso que as pessoas padecem, porque recebeu um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Com razão sofrereis. Mas quando o homem se converter ao Senhor Deus, Deus vai fazer com que as escamas caiam dos seus olhos e ele enxergue a graça abundantemente, a graça que veio por meio de Jesus.
A verdade que era Ele próprio, em pessoa. Só que as pessoas gritaram: Ele não é nosso Rei, Ele não é o nosso Salvador, Ele não é o Cristo. Deus os entregou às concupiscências de seus corações. O homem, ele anda segundo aquilo que ordena o seu coração. Mas o profeta Jeremias escreve no capítulo 17 que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Se você seguir o teu coração, você vai para o inferno. Se você andar segundo o conceito do seu coração, você vai se desviar sempre de Deus. Agora, o dia que você reconhecer em seu coração que Deus é o Salvador, que Deus deu o seu Filho para te libertar do pecado da idolatria, do pecado da feitiçaria, do pecado da bebedice, aí verdadeiramente serás liberto. Conhecerão a verdade. Mas como se conhece a verdade? Com uma geração tão depravada como essa? Como se pode conhecer a verdade se os jovens só querem escutar funk? Como querem conhecer a verdade se o marmanjo, o pai de família, só fica na beira da televisão jogando videogame, assistindo futebol, vendo Anitta, Xuxa, Faustão? Como que a pessoa vai conhecer a verdade se ela nem quer examinar a palavra de Deus? Porque não tem outro jeito de o homem conhecer a verdade de Deus se não for pelas escrituras sagradas. Porque o catecismo romano não prega a verdade, os muçulmanos não pregam a verdade, os adventistas do sétimo dia não pregam a luz da palavra, os testemunhas de Jeová também não pregam a palavra de Deus. Agora, para o homem conhecer a verdade, ele tem que se humilhar. Quando você abrir a Bíblia, se humilha, porque é o próprio Deus que está falando. Toda vez que o homem abre a Bíblia, é Deus que está pronunciando a ele uma palavra de juízo. Mas quando você liga o rádio, você escuta pastores falando: Deus vai dar casa, Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Não é a boca do Senhor que está falando, porque Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. Mas se você quer conhecer a verdade, larga a cachaça, larga a idolatria do futebol, larga a maconha. Quer conhecer a verdade? Se humilha, ora ao Senhor teu Deus, que oculto te enxerga. Larga o pecado que te afasta de Deus. Pede a Jesus o arrependimento sincero. Clama a Ele, porque Ele não está com os ouvidos agravados, nem a sua mão encolhida, para que não possa salvar. Mas os vossos pecados, vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só tem um jeito do homem se salvar da ira futura: ele reconhecer em seu coração que Deus deu seu Filho para morrer no lugar dele na cruz. Porque não foi Maria que morreu na cruz. Ela não é adjunta, ela não é a mediadora entre Deus e os homens. Ela não é intercessora, ela não é advogada. Ela é e foi uma serva de Deus. Ela disse em seu cântico: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque Jesus é o Salvador da Maria, porque ela é da descendência de Adão, o homem que pecou contra Deus. Todos pecaram, inclusive Maria, inclusive eu. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Jesus veio sem genealogia humana, não tinha pai nem mãe, nem princípio de dias e nem fim de vida, porque Ele é eterno. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Antes que o céu fosse céu, que as estrelas fossem chamadas pelos seus nomes, antes que o mar fosse mar, que as aves dos céus voassem pelos céus, Jesus era Deus de eternidades. Aqui em Hebreus, no capítulo 1, a Bíblia fala: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, os homens, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e teus anos não se acabarão. Os homens perecerão como roupa,
que se acaba, mas Deus permanece para sempre. Hebreus 13 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que estão mudando a verdade de Deus em mentira. Por isso que as pessoas acreditam muito naquilo que elas escutam. A mentira muito contada se parece uma verdade. Mas se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres, livres da opressão maligna. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É a coisa mais normal de se ver hoje, a mulher andando de mãos dadas com outra, o homem de mãos dadas. É a coisa mais normal, mas a Bíblia diz que é abominação a Deus. Criaram até leis para defender a homossexualidade, o lesbianismo, o grupinho do LGBTs. Só que Jesus, ele abomina essa praticidade, porque Deuteronômio, e lá em Levítico está escrito, no capítulo 18, versículo 18, se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher, é abominação a Deus. Deus não vai mudar o jeito da sua palavra para agradar o homem que vive no pecado. Deus não vai mudar o curso da sua palavra para agradar o homem que quer pecado. O homem tem que buscar a Deus o arrependimento, largar o pecado, porque Deus está irado com essa nação. Por isso que Ele está enviando a peste, Ele vai enviar fome, Ele vai enviar maremotos, terremotos, porque o homem é soberbo. O homem não aceita Deus falar com ele, porque ele acredita na mensagem dos papas, acredita na mensagem dos feiticeiros, dos tarô, dos búzios, acredita nos bruxos, nas bruxas, mas não acredita em Jesus. Acredita na palavra filosófica do homem, o homem do poder, que o poder dele não prevalecerá contra o poder de Jesus, porque o poder de Deus é eterno. A glória do homem é como a erva que cai e murcha, mas Jesus, o seu reino é eterno. O reino dos homens vai ter fim. Um dia, como todos morreram, você também vai morrer. Nós iremos morrer. Mas tem uma mensagem na Bíblia de esperança para aqueles que esperam Jesus, o arrebatamento da igreja, que se Ele voltar agora, nós não passaremos pela morte, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, com corpo incorruptível. Depois nós, que permanecemos vivos, seremos arrebatados para juntamente encontrar com eles nos ares e para sempre estar com o Senhor Jesus. Esta mensagem, ela não é pregada hoje em muitas igrejas, porque se prega materialismo, se prega reino terrestre, mas Jesus, Ele pregou uma mensagem celestial, Ele pregou uma mensagem que era do céu. Os discípulos da mesma forma, só que vem esses falsos profetas em pele de ovelha, defraudando o evangelho, corrompendo o bom costume da palavra de Deus. Mas Deus não muda o curso desta palavra por causa destes homens. A Bíblia diz que é bom que eles existam, porque é o cumprimento daquilo que está escrito pelo próprio Deus. Homens avarentos, homens presunçosos, soberbos, irreconciliáveis, detratores, homens que se entregaram à concupiscência da carne. Só que Jesus, Ele vem buscar uma igreja santa, que se separou deste mundo. O mundo jaz do maligno. O Deus deste mundo é o diabo. É o diabo que está por detrás dessas músicas depressivas, essas músicas satânicas, essas músicas que desmoralizam a mulher, que humilham a mulher, essas músicas que fazem com que o homem traia a sua esposa, se separe da sua esposa e vai viver uma vida ímpia,
Só que do céu manifesta toda a ira de Deus. Não é 10%, não é 99%, é toda a ira de Deus. Só que os homens trocaram a verdade de Deus em mentira. Aqui no Velho Testamento, o profeta Isaías vai dizer, porque hoje o que tem valor é o errado. Andam de mãos dadas o homem, como se fosse mulher na rua. Beijam, faz sexo, faz todo tipo de abominação, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do seu erro. Porque mudaram a verdade de Deus. O profeta Isaías, ele fala, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, da luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Ai daqueles que chamam as trevas de luz e luz de trevas. Ai daqueles que chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. É hoje, a Globo faz homenagem, a Globo defende a homossexualidade. Por isso que nas novelas passa homossexuais, lesbianismo. Só que Deus abomina qualquer praticidade vincular como esta. Deus não aceita. O homem pode aceitar, porque ele é ímpio, ele é um miserável pecador. Só que Deus não muda. Ele não muda o curso da palavra dele. Ai daqueles que chamam mal de bem, chamam o errado de certo. Não tem nada a ver. No dia da ira, iremos ver se não tinha nada a ver mesmo. Porque hoje defendem, eles lutam com unhas e dentes por causa da mentira, porque não querem que as pessoas conheçam a verdade. Mataram os profetas porque pregavam a verdade. Mataram os apóstolos porque pregaram a verdade. Mataram Jesus, homem que pregou e vos falou a verdade. Para quê? Para viver na mentira, para viver no pecado, para viver na cachaça, para viver na maconha, nas drogas, para viver na homossexualidade, para viver na depravação, na perversidade. Deus não terá o culpado por inocente. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Porque Deus, ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Mas se alguém ouve minhas palavras e não pratica, já tem quem julga. A palavra que eu preguei vai julgar você no último dia. Porque eu não vim não vim aqui brincar de pregar evangelho. Eu vim pregar a palavra de Deus. Essa é a maneira. Esse é o único jeito para o homem se salvar, se arrependendo dos seus pecados. Porque até as mulheres, os homens, eles mudaram. Por isso que se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros. O homem perdeu a vergonha, a mulher perdeu a vergonha, não tem mais pudor. A mulher se veste como se fosse homem, e o homem se veste como se fosse mulher, trocando os valores, invertendo os princípios de Deus. Só que no princípio está escrito, Deus os criara e fez macho e fêmea. Deixará o homem, o pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão dois numa só carne. Mas por que que o homem quer se ajuntar com outro homem? A Tami, ela se diz homem hoje, fez todo o processo, mudou aquilo que Deus fez para viver no pecado. Só que a Bíblia diz, Deus os abandonou às suas paixões infames. Deus abandonou a homossexualidade. Deus abandonou a sua depravação, a sua miséria, o seu pecado, porque não quiseram ter conhecimento de Deus.
Aí a geração de hoje não aceita, porque quer ouvir o diabo ensinar. Está lá na televisão, o diabo pregando para eles: você tem que ser feliz, vai curtir a vida, vai farrear. Aí não mede as consequências, porque depois que morre, não vai para purgatório. Depois que morre, o homem não vai reencarnar. Cabe ao homem uma vez só morrer, vindo depois do juízo. Mudaram a verdade de Deus. Por isso que as pessoas odeiam a verdade, odeiam os mensageiros que pregam a verdade, odeiam a palavra de Deus, porque o que eles querem é livrinho de Harry Potter, o que elas querem é fada madrinha, querem viver no cinema, adorando seus demônios, seus ídolos. Quer jogador de futebol, adorar os demônios, seus ídolos. Quer funkeiro, para adorar os seus demônios, seus ídolos. Mas não quer a verdade, não quer Jesus. Aí depois que morre, acha que vai para um bom lugar. É murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores. É o que é essa geração. Não aceita a correção de Deus. Ela aceita o Papa falar para ela: vai rezar, vai para a missa, vai fazer o que você quer, o que diz o seu coração, vai ser feliz. Mas tudo terá uma consequência, porque aquilo que o homem planta, ele vai colher. Porque a cruz é maldição, a mensagem da cruz é salvação. Mas para que exista a mentira, tem que existir os filhos do diabo. Jesus fala em João 8,44: o diabo é o pai da mentira. Vós tendes por pai a ele, porque é a ele que vós quereis satisfazer e obedecer. O apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta a Romanos que a quem nós nos apresentamos, nos tornamos escravos para obedecer a Deus ou ao pecado. A quem você está obedecendo? O Deus do funk? O Deus do adultério? Qual o Deus que você está obedecendo? O Deus da maconha? O Deus do futebol? O Deus da novela? Qual é o Deus que você serve? Porque este Deus aqui, ele é santo, ele é justo e é poderoso. São dignos de morte aqueles que fazem, como aqueles que também consentem. Se você não está na praticidade deste pecado que Paulo escreveu aqui, mas se você concorda, você não está lá vivendo na homossexualidade, mas se você defende a homossexualidade, você também é digno de morte. Se você não está vivendo o adultério, mas defende o adultério, você também é digno de morte. Você não está lá na praticidade da bebedice, mas se você defende, você também é digno de morte. Porque conhecendo o juízo de Deus, não o adoraram como Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. É cada um por si, Deus por todos. Não é bem assim que a palavra de Deus diz. Deus vai julgar um por um. O julgamento começa aqui, Apocalipse capítulo 20. Eu te recomendo você ler. É o juízo final, é o acerto de contas. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Quem engana as pessoas hoje não é Jesus, é o diabo. É o diabo que engana as pessoas, mas ele está condenado. Vai ser lançado vivo no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde estão a besta e o falso profeta, aqueles que falaram em nome de Jesus, mas eram profetas de Baal, eram profetas de Belial, eram filhos do diabo, em pele de ovelha, dizendo-se pastores, mas eram mercenários, dizendo-se obreiros da justiça, mas eram obreiros fraudulentos de Satanás, que se transfigurava. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes,
que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este será o juízo final, que Deus vai acertar as contas com todo escarnecedor desta palavra, como Raul Seixas, como Cássia Eller, como Cazuza, que zombaram de Deus, como aquele John Lennon, que falou que era mais famoso que Jesus, como estes homens que viveram aqui nesta vida, mas não quiseram buscar conhecimento de Deus, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Deus vai julgar, é o juízo final. Maria não está assentada no trono, como a igreja católica afirma, porque no céu não tem 3 tronos, não tem um trono para Jesus, um trono para Deus e um trono para Maria. Lá existe um grande trono, e quem vai se assentar nele é o Senhor Jesus, aquele que foi morto, mas reviveu, ressuscitou ao 3º dia. Mas se você acredita na mentira que o diabo conta, você vai perecer e ser julgado por esta palavra, porque Jesus não pregou mentira, ele pregou a verdade. Mas o Papa prega mentira, o Allan Kardec pregava mentira, o Chico Xavier pregava mentira, e a maioria das pessoas seguiam a doutrina que eles ensinavam. Mas a palavra de Deus, o homem não aceita, porque ele quer viver aqui só para o pecado, a imundícia da carne. Não querem conhecer Deus, porque o homem tem saúde, ele tem família, tem trabalho, tem carro para andar, tem casa para morar. Agora, quando Deus tira tudo do homem, põe ele na rua, na sarjeta, para comer lama, para comer junto com o porco, aí ele se lembra que Deus, ele é misericordioso, é compassivo. Mas enquanto o homem está ganhando dinheiro, ele é soberbo, é avarento, ele não quer conhecer Deus. Por isso que Jesus fala, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque os prazeres passam, a alegria tua vai acabar. Buscou alegria no futebol, vai acabar, porque o futebol não oferece salvação. Buscou alegria no funk, vai acabar a sua alegria. O funk não pode salvar ninguém com a mensagem deste tipo, mensagem depravada, mensagem maldita. Agora, se o homem dá ouvidos às palavras de Deus, aí quem sabe Deus se compadece dele. Mas enquanto permanecer de nariz empinado, enquanto permanecer fazendo a vontade do diabo, o homem vai ser enganado por todo dia que ele vive aqui. Pode ser ancião de dias, pode ser criança, adolescente, jovem. Se não andar segundo esta palavra, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que tendo fome, então amaldiçoarão o seu rei, seu Deus, olhando para cima? É o que está acontecendo hoje. Elas amaldiçoam a Deus. Fala que o presidente não é bom, amaldiçoando tudo que eles encontram pela frente, mas não querem andar conforme a palavra de Deus. Quer andar com o crucifixo pendurado no pescoço, achando que está com Deus. A cruz é símbolo de maldição. Agora a mensagem da cruz, se você crer, você será salvo. Mas por quê que o Papa não fala isso para você? Porque ele quer comercializar, ele quer vender objetos, dizendo sagrados. Ele quer vender a sua estátua, o seu crucifixo, a fitinha santa. Vai em Aparecida do Norte, compra uma Bíblia e traz 2 para mim.
uma para você e uma para mim. Mas lá você não encontra a Bíblia. Lá o que você encontra é comércio de estátua, padroeira do Brasil. Por isso que o Brasil está vivendo essa desgraça, essa maldição, porque a nação bem-aventurada é aquela que adora a Deus. Não é uma parecida que foi achada no rio, uma mentira que se propaga durante muitos anos, mais de 300 anos, é a mentira desta padroeira do Brasil. Padroeira? Padroeira do inferno, porque de Deus não tem nada. Conhecereis a verdade, mas mudaram a verdade de Deus na mentira. Por causa da palavra de Deus, aqueles homens foram mortos por causa do testemunho. A Bíblia diz que chegou diante de Deus o incensário, a oração dos santos. Por causa do testemunho de Jesus e da sua palavra, aqueles homens foram perseguidos até a morte. Larga a idolatria se você quer ser salvo. Larga o pecado se você quer ser salvo. Viva para Cristo. Santifica a sua vida, porque Jesus vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar um povo santo. Mas enquanto você viver só por pecado, a sua alma será condenada. Por isso que Jesus falou, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, creia no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Creia enquanto é tempo, porque depois da morte vem o juízo. A igreja está proclamando, o Espírito Santo diz vem, a esposa diz vem. Quem tiver ouvidos, quem tiver sede, vem e beba de graça da água da vida. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os idólatras, idólatras do futebol, idólatras das religiões, idólatras, ficarão de fora todos aqueles que praticaram e amaram a mentira. Então creia na mensagem, porque Paulo, cheio do Espírito Santo, relatou, e o que ele falou naquele tempo faz muito significado hoje, porque hoje nós estamos vivendo o que falou o apóstolo Paulo há muitos anos antes, há muito tempo antes de acontecer. Hoje as pessoas estão vivendo só para o prazer. Elas estão só pensando no aqui e no agora, só no momento. Só pensam achando que essa vida é a melhor vida. Então não se iluda. Busque o Senhor Jesus enquanto é tempo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Deus te abençoe. Amém, irmão. Deus abençoe a todos.